Olá, sou o professor Alexandre Bilar, espero que estejam bem. Vamos conversar um pouco sobre o planejamento e seus desafios. Aqui eu mando um abraço para os alunos dos cursos de bacharelado em administração e em ciências econômicas da UAST, onde leciono, e também para a turma de planejamento tributário do MBA em gestão tributária da Faculdade de Integração do Sertão. Nossos convidados especiais hoje. E um cumprimento especial à professora Flávia Moura. Vamos discutir um pouco sobre a atualidade do planejamento, a sua relevância, e ao final dessa nossa breve explanação, iremos discutir um pouco e tentar responder perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp por estudantes, pela própria professora Flávia, a quem eu mando um abraço nesse momento. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que nós preparamos com todo carinho. Tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Pelo menos essa é a nossa intenção. Tá? O que é planejamento? Né? O que vem a ser a função planejar. Então, o planejamento, ele é indispensável para qualquer tipo de organização, pública, privada, do terceiro setor. Necessariamente, uma organização precisa ter um planejamento para o seu dia a dia, né? Para que suas práticas, suas atividades sejam bem realizadas. Bom, vamos lá. Planejar, daqui a pouco, a princípio, eu tenho um livro que eu vou apresentar para vocês, que foi da minha autoria, que ele é sobre planejamento estratégico, né? E que foi escrito por mim há algum tempo, e espero que também parte do que eu vou falar aqui está embasada nesse nosso estudo, né? Realizado há algum tempo. Bem, o planejamento seria você especificar objetivos a serem atingidos e decidir antecipadamente as futuras ações para alcançá-los. Então, quando você imagina o planejamento, você já está automaticamente pensando nas ações. O planejamento ele deve se antecipar à ação, né? Mas ele é o impulsionador, ele se materializa através das ações, né? Da implementação da estratégia, né? Ou da implantação da estratégia. Então, ele tem algumas etapas. Inicialmente, é necessário fazer uma análise da situação atual, e eu vou discutir com vocês como é que se analisa aí, como é que se faz um diagnóstico interno e externo da organização. E você precisa antever o futuro, né? Se antecipar ao futuro. Você não pode ficar de uma forma passiva em relação às coisas que vão acontecendo. Você tem que se antecipar para que tenha condições efetivas, né, de aproveitar as oportunidades que estão aí e que estão disponíveis para a sua organização. Tá? Então, você tem que deixar bem claros os objetivos no planejamento e que sejam objetivos alcançáveis, objetivos que você tenha condições de alcançar. Tá? Então, você deve fazer uma análise minuciosa do ambiente interno e externo da organização, tá? E tomar decisão acerca das atividades a serem tomar decisões sobre as atividades, o tipo de atividade a ser executada, né?
especial aí para a turma de planejamento tributário, quando você vai fazer a escolha pelo regime tributário da empresa, que a empresa vai optar, né? Então é interessante que você tenha isso claro. Isso você está fazendo, com isso você está fazendo a escolha de estratégias, né? As estratégias que irão levar ao encontro dos objetivos que você traçou inicialmente, tá? E quando você planeja, automaticamente você já vai pensando nos recursos que são necessários para que esse plano ele consiga lograr êxito, né? Ele ter um bom resultado, sejam atingidos esses objetivos. A ideia é essa, é que tenha eficácia, é que o objetivo traçado ele seja efetivamente alcançado, tá? Então nós temos algumas análises, por assim dizer, a serem feitas. Primeiro é a análise interna, ou do ambiente interno. Por que esse é o primeiro aspecto? Porque você só vai conseguir, né, planejar se você se conhecer. Então, assim como na nossa vida pessoal, né, na nossa carreira, ou na nossa vida enquanto pessoa física, necessariamente a gente precisa se conhecer, saber nossos pontos fortes, saber se nós estamos no caminho correto, saber se as nossas ações são adequadas. A gente só vai saber isso se a gente se conhecer. Então, o planejamento ele parte primeiro dessa análise interna para que a organização ela se conheça, para a partir daí ela ir para a ação, né? Então, devem ser considerados alguns aspectos organizacionais. O que seriam esses aspectos organizacionais? Seriam algumas questões que nós fazemos, né, para nos levar à reflexão sobre como anda a nossa organização. Quais sejam? A organização está delegando autoridade de forma apropriada, ou seja, está claro quem faz o quê, né? Essa distribuição de tarefas, de autoridade, está tudo claro dentro da organização, está claro para os colaboradores, está claro para todos os membros da organização, né? A estrutura é adequada, tá? Ou seja, essa estrutura organizacional que eu escolhi, se ela é mais ou menos hierarquizada, se ela é uma organização que tem X departamentos, é mesmo necessário ter essa quantidade de departamentos, né? Isso está organizado, isso está justo, tá? As tarefas, as metas estão claras, o colaborador ele sabe efetivamente o seu papel na organização e o que se espera dele. Então, isso deve estar bem claro na mente de todos que fazem a organização, porque é a partir dessa autoanálise que a organização terá condições de efetivamente competir, de efetivamente planejar, né? Porque o planejamento ele deve estar diretamente relacionado com a ação, né? Você não planeja por planejar, você planeja para ter menos trabalho. Você planeja para que você atinja os objetivos de uma forma mais racional, né? Outros aspectos interessantes a serem considerados são os chamados aspectos mercadológicos ou de marketing no ambiente interno, né? Primeiro, a sua organização sabe quem são os clientes, né? Ela fez uma pesquisa de mercado para saber as vantagens que ela teria frente à concorrência, quais seriam os seus diferenciais, né? Ela está usando uma comunicação adequada, eficiente, eficaz, né? A eficiência está relacionada aos meios, né? E a eficácia aos fins. E ao mesmo tempo, efetiva com esse cliente, né? Ela está efetivamente se comunicando bem, fazendo uma propaganda adequada, dialogando, interagindo, né? Tendo um feedback desse mercado com esse cliente. Ela pode melhorar o sistema de distribuição dos seus produtos, né? Então, essa organização, essa análise de marketing é necessária para que a organização entenda como ela interage com o seu público-alvo, né? Com os seus clientes. Interessante e necessário. Bom, além dessa análise dos aspectos de marketing, tem os aspectos financeiros, né? E contábeis. Como é que estão as receitas no balanço da empresa, no balanço patrimonial, né? Quais as melhorias que podem ser feitas, né? E nos vários outros relatórios
que o pessoal aí da área de gestão tributária, de planejamento tributário também, é especialista nessa parte, né? Para o levantamento de custos da empresa, porque quando você está optando pelo regime tributário que a empresa vai optar, se lucro presumido, né? Se lucro simples, ela está fazendo nesse momento uma escolha estratégica. Ela está relacionando isso à questão de custos, ela está assumindo riscos, né? Então é necessário essa gestão. E o planejamento tributário ele é complementar ao plano estratégico, que a gente vai conversar daqui a pouco, porque é assim que se atinge os objetivos organizacionais. A questão do ponto de equilíbrio, né? A empresa está alinhada, os seus custos estão adequados, ela está atingindo, ela está tendo lucratividade, está sendo uma organização sustentável, né? Então, essa análise é imprescindível para que a organização, né, sobreviva, se mantenha no mercado. Então, essa é a análise financeira que deve ser feita constantemente pela organização para que ela, né, uma organização como empresa, com finalidade lucrativa, necessariamente ela precisa fazer isso sempre. Tá? É a análise financeira contábil. A questão da gestão de pessoas. Né? As pessoas estão adequadamente treinadas, elas têm as competências necessárias para levar a organização para o futuro. Tá? Como é que está o processo de recrutamento, de seleção, de desenvolvimento desses colaboradores? Como é que está esse treinamento interno? Cada dia tem uma novidade aí, uma nova adequação a ser feita, uma nova habilidade que os colaboradores precisam desenvolver, né? O saber fazer, que são as atividades, as habilidades, e isso se transformando em competências. Então, como é que está a avaliação disso, do desempenho dos colaboradores? Esse modelo de avaliação é justo, ele é preciso, ele atende aos anseios da organização? Então, essas perguntas são basilares para que você planeje. Então, veja, consideramos aí os aspectos organizacionais gerais, os aspectos de gestão de marketing, os aspectos de gestão de pessoas, né, que são indispensáveis para que a gente entenda como anda a organização. E o processo produtivo e as operações, por assim dizer. Sua empresa ela pode ser uma prestadora de serviço, ou pode ser uma empresa que fabrique algo, né, que trabalha com produção efetivamente. A organização ela pode melhorar a tecnologia. E quando falo aqui em tecnologia, eu estou me referindo não apenas à parte de física, mas também à parte de tecnologia de gestão. Ela está usando ferramentas gerenciais adequadas, né? É interessante fazer essa análise. Como é que foi feito o planejamento operacional, né? Como é que está o teu plano tributário? Como é que você está se relacionando com a gestão dos custos? Existem ferramentas que ajudam nesses processos, e essas ferramentas são ferramentas de gestão. Tá? Existe uma ferramenta interessante para fazer esse monitoramento chamado Balanço Scorecard. Tá? Inclusive, minha especialidade, certamente a professora Flávia aí, da Flávia Moura, deve ter comentado com vocês, porque eu tive o prazer de ajudá-la, né, em alguns projetos, em alguns artigos, algumas publicações, e ela entende bastante de Balanço Scorecard. Então, o BSC é um instrumento de gestão, uma tecnologia de gestão, né? Uma ferramenta. Como é que está a eficiência aí no fluxo de trabalho, nas atividades? Como é que estão as falhas do processo produtivo? Isso precisa ser visto e revisto diariamente, precisa ser controlado, né? Para o alcance dos objetivos organizacionais. Isso são os aspectos relacionados às operações, né? À produção em si. E aí, além de considerar esses aspectos, né, no primeiro momento, é preciso que vocês entendam que existem níveis de planejamento. Assim como existem níveis hierárquicos numa organização, também existem os níveis de planejamento. E são diretamente proporcionais, né? Estão intimamente relacionados. No nível institucional ou no nível estratégico, que é o nível mais elevado aqui,
você tem o planejamento estratégico. No intermediário ou tático, você tem um planejamento desse nível, e no operacional, o plano operacional. O que é que diferencia cada um desses tipos de planejamento? Né? As condições ambientais, o prazo e demais especificidades. Então, por exemplo, no planejamento estratégico, e hoje a gente vai se debruçar especialmente sobre ele, o planejamento estratégico existe nele um mapeamento ambiental, a avaliação aí das forças e fraquezas da organização, suas oportunidades e ameaças também no ambiente externo, né? E as incertezas que existem, e é um tipo de planejamento de longo prazo, ou seja, esse tipo de planejamento ele enfrenta um maior grau de imprevisibilidade, porque ele é no longo prazo. E muitas coisas podem mudar, né? Imagine quantas mudanças ocorreram na nossa economia nos últimos anos. Né? Estamos, por exemplo, imersos há 2 anos numa pandemia e que trouxe sérios percalços para as nossas empresas. Né? Olha aí os meus alunos de economia e administração. Fazendo essa análise mercadológica, essa análise econômica, vemos que estamos num ambiente de crise, né? Onde é elevado o grau de incerteza. Inclusive incerteza internacional, porque também temos problemas aí no âmbito, a pandemia além de ser global, né, temos outras questões aí a considerar, como essa questão do petróleo, né, com o aumento das commodities de uma forma geral, com a escassez de insumos, né, com essa crise envolvendo a Rússia, a Ucrânia, né, a China, os Estados Unidos, quer dizer, toda essa complexidade nesse macroambiente, né, esse ambiente externo, esse ambiente internacional, vai impactar o meu planejamento estratégico. Ou seja, o ambiente em que vivemos é um planejamento de incerteza. E o plano estratégico, ele é de um prazo longo, né, dependendo do tipo de organização. Uma coisa é uma empresa de tecnologia, outra coisa é uma mineradora, por exemplo, né? Mas ele opera nesse horizonte de maior prazo e que considera a organização como um todo. Tá? Esse é o plano estratégico. O tático é uma tradução das estratégias presentes nesse plano estratégico, transformando-as em planos concretos no nível dos departamentos daquela organização. Então, imagina uma organização médio, grande porte, que tem departamentos, cada departamento vai ter o seu plano. E isso vai ter que interpretar os propósitos maiores daquela organização, que estão lá no seu planejamento estratégico. Depois a gente vai se debruçar sobre o planejamento estratégico e suas especificidades, tá? E, por fim, temos no nível operacional, o plano operacional, que é o desdobramento desses planos táticos. Então, veja que há uma sequência lógica, né? Do estratégico para o tático para o operacional. Então, criam-se os horizontes aqui organizacionais, né? As políticas estratégicas, e isso vai até o nível operacional, que é o nível do ambiente de tarefa mesmo, onde existem as atividades do dia a dia. Nesse nível há maior grau de certeza e previsibilidade, né? Porque são planos de curto prazo, é o dia a dia da organização, o seu nível operacional. Então, esses planos operacionais, cada tipo de tarefa ou atividade organizacional deve ter o seu plano. Tá? Então, é essa a hierarquia, né? Esses são os níveis de planejamento dentro de uma organização. Tá? É necessário que todos estejam em harmonia e que se comuniquem de uma forma eficaz e eficiente. Bom, o planejamento estratégico, nós vamos dar uma atenção toda especial a esse tipo de plano, porque ele é o que rege o futuro da organização. Tá? O planejamento estratégico ele é um planejamento sistêmico, ele reúne as metas a longo prazo daquela organização, né? Considera os elementos estruturais mais importantes daquela empresa, né? Também relaciona-se aos meios disponíveis para atingir esses objetivos, né, de longo prazo, e considera aí aspectos internos e o ambiente externo da empresa. No começo da nossa conversa, falamos um pouco sobre esse horizonte interno, mas vamos também conversar sobre os aspectos do ambiente externo.
no ambiente externo, temos variáveis ou fatores que vão impactar, obviamente, a organização. Acabamos citando alguns, né? Essa questão de política externa, de economia, pandemia, enfim. Então, o propósito geral de um planejamento é ele influenciar esses ambientes interno e externo, né? E assegurar o desenvolvimento da organização ao longo prazo, a sobrevivência daquela organização, a sustentabilidade daquela organização. Então, o plano estratégico visa a eficácia e há algumas perguntas que ele tenta responder. Quais sejam? Qual é o nosso negócio? Né? Que tipo de negócio, de operação aquela empresa realiza? Qual deveria ser o nosso negócio? Eu estou no negócio correto? Eu deveria ajustar alguma coisa? E daqui a alguns anos, como vai ser esse ramo onde eu estou atuando? Né? Como vai ser esse tipo de empreendimento, de negócio daqui a alguns anos? Então, é isso que o planejamento estratégico busca analisar. Hoje, né? E também o amanhã. A situação atual e também a situação futura daquela organização, seja ela pública, seja ela privada, seja ela do terceiro setor. Porque qualquer tipo de organização pode e deve ter o seu planejamento estratégico. Não é algo exclusivo das grandes organizações. É uma coisa que pode... um escritório de contabilidade, por exemplo, pode ter o seu planejamento estratégico, e deve, né? Uma faculdade, uma universidade e assim por diante, né? Qualquer tipo de empresa pode ter o seu planejamento e deve ter o seu planejamento estratégico. O ideal é que quando o empreendimento vai nascer, ele tenha um plano de negócio. E que, além do plano de negócio, ele também tenha um plano estratégico. Um plano para que ele nasça, né? Quando você vai implantar aquele empreendimento, então você faz o plano de negócio. E tão breve esse negócio se realiza, comece a operar, o planejamento estratégico para que você vá adiante. E o plano estratégico deve sempre ser revisado, porque ele é um documento vivo, é um documento que precisa estar se adequando às demandas ambientais. Não é uma coisa estática que você faz uma vez e acabou. Não. A todo momento, você precisa estar revendo se ele está adequado e, quando necessário, fazer os ajustes. E o planejamento estratégico tem algumas etapas, tá? Como qualquer planejamento. E vamos listá-las aqui de uma forma bem simples. A primeira etapa do planejamento estratégico é a análise da situação estratégica atual daquela organização. Ou seja, onde estamos? Né? E como chegamos até aqui? Né? Qual a nossa situação atual? Então, essa é a primeira questão a ser levantada, né? A análise da nossa situação atual, quando você vai elaborar um planejamento estratégico. Né? Primeiro passo, onde nós estamos? Como estamos posicionados nesse mercado? Né? Qual foi o caminho que trilhamos para chegar até aqui? Né? Fazer essa reflexão é a fase 1 para a elaboração do plano estratégico. A fase 2, análise do ambiente interno. Já conversamos um pouco sobre isso, né? Com as análises organizacional, de marketing, de gestão de pessoas, financeira, de produção, tá? Que são as áreas funcionais de uma empresa. Tá? Mas essa análise ela está diretamente relacionada ao que é ponto forte e o que é ponto fraco para aquela organização. É a chamada análise SWOT. Né? A análise SWOT ela é interna e externa. Nessa face interna, ela analisa justamente quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos daquela organização. O que é que você tem de forte? É a sua equipe de colaboradores, né? São pessoas qualificadas, com competência. O que é que você tem de fraco? Né? Você tem pouco dinheiro para investir, por exemplo. Né? Você tem uma estrutura que precisa ser readequada. Né? São pontos internos que podem prejudicar, né? Aspectos negativos. Então, os pontos fortes e fracos são internos, são intra-organizacionais. E, por sua vez,
temos a análise também do ambiente externo. E aí eu vou dar uma enfatizada especial, pessoal, nessa análise de ambiente externo, principalmente diante do desafiador ambiente que estamos hoje, né? Pandemia. Então, a análise do ambiente externo é vital para uma organização. Por isso que eu coloquei aqui, até com inicial maiúsculo, né? Ambiente externo. Por quê? Porque é no ambiente externo que estão as oportunidades. Mas também é lá que estão as ameaças. Então, é preciso, necessário que você entenda que essa análise atual e futura, né? Você também projetar cenários é indispensável para a sobrevivência da sua organização. Tá? Quais fatores existem nesse ambiente externo e que podem impactar as organizações? Tá? Existem vários fatores ou variáveis. Eu vou elencar alguns. Por exemplo, existem os chamados fatores econômicos. A economia, né? Se ela está em crise, nós estamos vivendo um momento de graves problemas na nossa economia. Temos aí muito desemprego, nós temos aí muitas pessoas endividadas, né? As nossas empresas tendo dificuldades para ter acesso a matérias-primas, né? As vendas no comércio, de uma forma geral, tiveram uma grande retração por conta. As empresas tiveram que se reinventar nesse ambiente de 2 anos aí de pandemia, tá? Que ainda não acabou, infelizmente, né? Então, esses aspectos, aumento aí de combustíveis, que impacta a vida de todo mundo. Então, essas variáveis econômicas, né? Alteração aí da taxa Selic, um abraço aí para os alunos de economia, né? A área deles. Alterações aí nesses ambientes econômicos, nas políticas econômicas, impactam diretamente as nossas organizações. Então, são fatores ou variáveis do ambiente externo. Outro exemplo aí de fatores, existem os chamados fatores demográficos, as próprias mudanças da população ao longo do tempo. Então, se aumenta a quantidade de pessoas da terceira idade, por exemplo, né? Se há uma explosão aí em determinadas faixas etárias, maior quantidade de nascimentos, ou maior quantidade de pessoas migrando de um local para outro. Essas variações nesse ambiente demográfico, né, que nós temos aí no nosso querido IBGE, uma grande fonte de informações sobre isso, né? Inclusive, eu tive o prazer de trabalhar por 2 anos no IBGE. Um abraço àquela instituição. E agora teremos o nosso censo, né? Graças a Deus, é indispensável, pessoal. Abrindo aqui um parêntese, o censo é indispensável para que nós nos conheçamos, né? Assim como outras pesquisas lá do IBGE, como a pesquisa de emprego, né? A PNAD contínua, enfim. Essa análise de quem são os brasileiros, quem são os pernambucanos, né? Quem são os serratalhadenses, né? Quem são as pessoas da região onde aquela organização está inserida ou pretende se inserir, como é essa população, né? Demograficamente falando, é indispensável para que você consiga, né? Dependendo do tipo de empreendimento, ter o maior ou menor grau de sucesso. São variáveis que vão influenciar no seu empreendimento. Tá? Outra coisa que influencia bastante, variáveis legais, político-legais. Então, leis. Um abraço aí para os contadores, né? O pessoal da turma aí de gestão tributária. Alterações na legislação e no nosso país, a nossa carga tributária é elevadíssima. Toda hora surge um novo imposto, a toda hora surge uma nova taxa, né? Contribuições. Então, os tributos no Brasil, né? Daí, né? Toda hora você precisa. Daí a importância de uma boa gestão tributária, de um bom planejamento tributário para qualquer tipo de organização, na verdade. Essas alternâncias na legislação impactam diretamente as organizações, né? Agora, os protocolos sanitários, por conta da Covid-19, todas as organizações tiveram que criar seus protocolos, as prefeituras, de uma forma geral, foram criando aí
os seus decretos, né? No intuito de proteger seus cidadãos, etc. Então, todas essas legislações que vão surgindo nas mais variadas esferas, né? Tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual e também da União, são impactos, né? Impactos são gerados nas organizações por conta dessas novas leis, né? E no Brasil é praticamente diário a criação de novos dispositivos legais. Inclusive, aí, o pessoal de contabilidade deve trabalhar bastante com isso, a toda hora tendo que fazer adequações. Tá? Então, são variáveis externas. Desse ambiente externo, são variáveis político-legais. Tá? Temos as variáveis também internacionais, que falamos há pouco aí, dessa questão de crise econômica mundial, crise entre potências, né? A possíveis conflitos, né? Isso pode impactar diretamente nas organizações, né? Essas relações internacionais de comércio também, tá? Então, são variáveis. A questão social e ambiental também, né? As mudanças climáticas hoje causam impacto, são aspectos externos à empresa, mas que causam impacto, né? Somente aqui nessa região do sertão de Pernambuco, essas mudanças climáticas causam escassez hídrica, né? E escassez hídrica, falta de água, impacta qualquer tipo de atividade econômica. Então, as organizações também devem estar antenadas em relação a essas alterações do ambiente natural, né? Dos fatores naturais, fatores ambientais, socioambientais, né? Porque não pode separar o homem da natureza, fazem parte do mesmo ambiente. Tá? Bom, então todas essas variáveis do ambiente externo, elas vão oportunizar, né, ou criar aí ameaças para a sua organização. Daí a importância de você conhecê-las e de você ter essa capacidade de análise. Tá? Feitas essas análises dos ambientes interno e externo, ou seja, você descobrindo suas forças e fraquezas e visualizando oportunidades e ameaças no mercado, você já fez o diagnóstico necessário para aí sim você definir o seu plano estratégico, deixando claro lá para onde você quer ir, né? E o que precisa fazer para chegar até lá. Então vejam que esses 4 passos aqui sintetizam bem as etapas de um plano estratégico, né? Primeira delas, analisar a situação estratégica atual da empresa, né? Onde estamos, como chegamos até aqui. Depois, analisar as suas forças e fraquezas, seu ambiente interno. Analisando aí o ambiente externo, as oportunidades e ameaças, né? E há uma relação grande entre essas duas coisas, daqui a pouco eu detalho mais quando falar da análise SWOT, né? E a definição do planejamento estratégico em si, nesse 4º momento aqui, das etapas do nosso planejamento estratégico. Bom, até aqui vimos aí partes constituintes do plano estratégico, sua importância, né? Os níveis de planejamento nas organizações, tá? E lembrando que no final a gente vai responder algumas perguntas bem interessantes que nos foram enviadas, tá? Bem, a análise SWOT, que vem dessas palavras em inglês, né? Por isso a sigla SWOT, mas em português você pode traduzir para FOFA, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, fica inclusive mais simpático. Essa análise ela é interna e externa, como mencionamos há pouco, né? E é básico isso para que você faça um diagnóstico e elabore o seu plano estratégico. E há, pessoal, uma forte relação entre os seus pontos fortes, por exemplo, né? E as oportunidades. Se o que você tem de ponto forte puder encontrar oportunidades, né, no mercado, isso vai criar uma potencialização dessa sua força, né? Se eu sou forte em algo e o mercado está justamente precisando disso, né? Então imagine aí
se a sua empresa é uma companhia farmacêutica, por exemplo, que produz um determinado tipo de medicamento e o mercado está precisando muito disso. Então, é uma oportunidade que você tem, né? Porque muita gente está procurando esse tipo de medicamento. Por exemplo, hoje em dia, a vitamina C, né? É um tipo de, o ácido ascórbico, é um tipo de produto que está sendo muito procurado por conta dessa onda, não só de Covid, mas também de gripe, né? Como se não bastasse, além da Covid também tem a gripe, né? E aí a vitamina C é um produto que tá, se você for na farmácia, às vezes você tem dificuldade de encontrar na farmácia. Então, se a sua empresa, se a sua fábrica, né, a sua indústria farmacêutica produz vitamina C, então tem isso uma oportunidade aí do atual contexto. Tá? Pontos fracos, o raciocínio é o mesmo. Se você tem algo de negativo internamente e houver uma ameaça externa que vá potencializar isso, aí você tem um problema grande, né? Então, imagine quem nunca trabalhou com delivery, quem nunca trabalhou com internet, agora nessa pandemia, fechou as portas, né? Porque não tinha outro meio de você ter um relacionamento com seus clientes que não fosse através da internet, do e-commerce, do e-business, né? Então, quem não era, não tinha isso como expertise, aprendeu e teve que aprender rápido, né? Como nós professores, por exemplo, e vocês, alunos, tiveram que aprender rapidamente a viver, né, o dia a dia da sala de aula virtual, digital, né, no mundo online, né, de forma síncrona ou assíncrona, mas através dos dispositivos aí, nos comunicando à distância. Então, é interessantíssima essa análise SWOT, indispensável. Você pode fazer isso para a sua organização, mas você também pode e deve fazer para a sua vida, para a sua carreira. Faça uma análise SWOT para descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e analise o mercado onde você pretende se inserir. Se o que você tem em ponto forte encontra grandes oportunidades nesse mercado, né? E se o que você tem de ponto fraco, você encontra dificuldade nesse mercado. Eu me lembro de um aluno meu, por exemplo, que conversava comigo e dizia: professor, eu gosto muito de relações internacionais. Quando eu lecionava em outra instituição, e ele dizia: eu gosto muito de relações internacionais, de diplomacia, meu sonho era ir para o Itamaraty, passar no concurso, né, trabalhar em embaixada. Eu digo: meu filho, como é que está o seu inglês? E sabe, professor, eu não falo inglês. Temos aí, né, um ponto fraco seu que precisa ser resolvido. Como é que você não tem o domínio desse, por exemplo, do idioma inglês, né? Ou da qualquer outro idioma que você ache necessário para a função que você quer, né, desempenhar futuramente? Quer trabalhar com relações internacionais? A área de idiomas é indispensável, né? Então, a dica é: potencialize seus pontos fortes para abocanhar as oportunidades que estão aí no mercado e diminua aí os seus pontos fracos, né? Vai eliminando os seus pontos fracos, vai melhorando, vai se aperfeiçoando, né? Se o meu aluno aí ele fez inglês, nunca mais eu tive contato com ele, mas quem sabe aí, atualmente, ele não esteja aí. Se porventura você assistir esse vídeo aí, lembrar do seu velho professor, manda uma mensagem para a gente aí, dizendo: ó, professor, aquele puxão de orelha lá funcionou, viu? Estou trabalhando aqui, falo inglês fluentemente, vamos em frente. Então, a gente pode usar e deve esse instrumento, que a gente tem que analisar a análise SWOT como um instrumento, e a gente tem que aplicar, né? Você tem um instrumento que não se aplica no seu dia a dia, né? É complicado, tem que colocar em prática, colocar em ação. Então, coloque nas organizações, coloque na sua vida. E depois você compartilha conosco aí os resultados. Ó, Chiavenato é um autor, acho, muito conhecido, né? Por isso que eu escolhi, da área de administração e de outras áreas, né? Se você procurar aí na internet Dalberto Chiavenato, você vai encontrar um monte. Tive o prazer de ir para uma conferência com ele há alguns anos, uma conferência onde ele era um convidado especial, né? No Conselho Regional de Administração, lá em Recife. Aí ele estava lá palestrando, a gente conversou, fez algumas perguntas a ele e tal.
E ele é alguém que escreve muito nessa área de gestão, de administração, de uma forma geral. Então, se procurarem na internet, vão achar dezenas de livros de gestão de pessoas, gestão estratégica, enfim, nas mais variadas áreas da administração, né? Administração em áreas afins. Então, o Chiavenato, ele traz uma arquitetura de plano estratégico bem simples, e aí eu compartilho com vocês agora. Essa arquitetura dele é composta pelos seguintes pontos, tá? E aí eu vou detalhar um a um. Espero que eu não esteja sendo cansativo e que vocês estejam gostando dessa nossa conversa nesse dia 4 aí de fevereiro de 2022, tá? Começo de ano, vamos começar bem, vamos trabalhar, tá? Vamos lá. Então, o planejamento estratégico, no entendimento aí, na síntese que fez aqui o Chiavenato, ele começa com a declaração de missão da organização, com os valores e com a visão daquela organização. Esses 3 pontos iniciais aqui, pessoal, a missão, a visão e os valores, é o que nós chamamos de identidade organizacional. Ah, professor, e por que identidade organizacional? Porque isso é o DNA da empresa, isso aí mostra o que aquela empresa é. A missão da empresa, ela diz o que aquela organização é, para que aquela organização nasceu. Por exemplo, uma instituição de ensino. Para que existe uma instituição de ensino superior? Para formar profissionais cidadãos. Concordam? Pessoas que vão ao mercado, recebem lá o grau na área que escolheram, né? Em bacharel em administração, bacharel em economia, bacharel em ciências contábeis, e vai ao mercado trabalhar dignamente, exercer sua profissão, né? Para o desenvolvimento aí do nosso país. Então é para isso que existe a instituição de ensino, para formar esses profissionais cidadãos, né? A visão da organização. A visão é onde é que aquela organização se imagina chegar, né? Onde é que ela quer chegar daqui a alguns anos. Ela quer ser uma referência naquela área, naquela cidade, naquela região, naquele estado, tá? Então, isso é visão. Onde é que você quer chegar, meu filho? Tá? Onde é que você quer chegar a organização? E os valores são aquilo que nós temos de mais importante, né? Quais são os valores que são caros, que as ações dessas organizações devem ser pautadas? É a responsabilidade social, né? É a humildade, é a cooperação, né? Por que é interessante que a organização deixe claro quais são os seus valores? Para que quem tiver algum tipo de interação com aquela empresa, saber onde é que está pisando, saber com quem ele está lidando. Né? Ó, se a empresa colocou que a missão dela é essa, os valores dela são esses. Se eu vou me candidatar a trabalhar ali, eu já sei onde eu estou, com quem eu estou lidando. E isso é importante, porque ela sinaliza para o mercado, se for uma empresa de grande porte, um SA, para futuros acionistas, né? Se for uma empresa limitada, ela também mostra para os seus futuros clientes, ou quaisquer pessoas que venham interagir com ela, o que é que ela considera mais importante. Então, aqui, prezamos esses valores. Isso é importante, né? Que a empresa deixe isso bem claro. E quando a gente soma a missão, a visão e os valores, nós temos a identidade daquela organização. Tá? É como se fosse lá a carteira de identificação de identidade, o RG da empresa. Tem lá dizendo, ó, minha missão, minha visão, meus valores. Tá? Isso deve ser claro para todos, tanto para os clientes internos quanto para os clientes externos. Às vezes você entra na internet, aí, ou então entra numa empresa, tem lá um quadro bonito com uma declaração de missão grande, né? Parece um poema. E às vezes o próprio colaborador não sabe. Você pergunta a ele qual é a missão daquela empresa, quando você faz uma consultoria lá, eu não sei, deveria estar bem claro. Né? Então, se está bem claro, é porque foi bem feito. Se o colaborador, se o fornecedor, né? Esses que a gente chama de públicos estratégicos daquela organização, os stakeholders em inglês, em português, público estratégico, né? Partes interessadas. E quem se interessa por aquela organização em sua existência, entender claramente a sua missão, a visão e os seus valores,
é uma empresa que escreveu isso muito bem, que definiu isso muito bem. A análise dos ambientes externo e externo, o diagnóstico, né, a análise SWOT, já conversamos sobre ela, é parte do plano estratégico. E aí uma coisa que eu quero chamar para vocês também, fatores chaves de sucesso e competências distintivas. Você precisa deixar claro para você mesmo, a organização, e para o mercado, né, principalmente para os seus clientes, quais são as suas competências distintivas. O que é uma competência distintiva? O que é que você consegue fazer diferente da sua concorrência? O que é que te distingue dos demais? O que é que te faz especial? O que é que te faz ser lembrada? Organização. Isso é uma competência distintiva. Tá? Então, é interessantíssimo que uma organização tenha isso bem claro. São fatores-chave de sucesso, né? Isso é o indispensável. E depois de você ter feito todo esse processo de estabelecer definir a sua identidade organizacional, né? A sua autoanálise, de análise do ambiente externo e de demonstrar quais são as suas competências, aí sim, você vai criar uma estratégia para atingir os objetivos que você traçou. Você não disse aqui na visão que quer chegar em determinado local, quer ser uma referência, quer ser líder nesse segmento, né? Em X anos, você vai precisar de objetivos para isso. Tá? Nesse primeiro ano, você quer que percentual? No segundo, no terceiro, e assim sucessivamente. Né? Então, quando você estabelece esses objetivos, vai precisar de uma estratégia que vai te mostrar como alcançá-los. A estratégia nada mais é do que a forma como você vai alcançar os objetivos estabelecidos. E criada e escolhida essa estratégia precisa ser adequadamente implementada. E é aí que entra a questão de você estar sempre avaliando e reavaliando essa estratégia escolhida, né, através de uma auditoria de desempenho, de resultados, né? Olha aí o pessoal aí do MBA em gestão tributária, o pessoal aí dessa área de contabilidade, também de administração e economia, a importância, tem muitas vagas aí, viu? Uma área boa de se trabalhar, essa área de auditoria financeira, contábil, né? De consultoria também organizacional. Tem muita empresa aí que não sabe avaliar se está atingindo seus objetivos. Tem muita empresa que não sabe regular seus custos. Está precisando aí auditar, está precisando aí de uma consultoria nessa área de gestão financeira e contábil. Tá? É uma área que nunca vai deixar de ser interessante sob o ponto de vista de oportunidade. Tá? E aqui a gente tem algumas definições de estratégia, só para, didaticamente, a gente deixar bem claro o que é estratégia em si. Alguns autores conceituam estratégia de várias formas. Escolhi aqui esse conceito do Lacombe, que é bem simples. Ele diz lá que é um conjunto de decisões e ações coerentes a serem executadas, né? Rumos a serem seguidos para alcançar as metas de longo prazo ou os objetivos rumo à eficácia e à lucratividade. Mais claro impossível, né? Sintetizando isso aqui é como você vai alcançar esses objetivos e atingir essa lucratividade. Em outros termos, como a organização vai usar os seus recursos para alcançar os objetivos que definiu. Eu quero tais objetivos. Vamos reunir os nossos recursos, vamos organizá-los, vamos traçar uma estratégia. Após termos feito aquelas análises no nosso planejamento estratégico, vamos implementar essa estratégia para alcançar. Ah, precisa de algum ajuste? Seja feito. Tá? Então, a gente só ajusta alguma coisa que a gente deu início. Então, daí a importância da gente ter um planejamento estratégico, para a gente ter um norte, né? Para que dele nasça uma estratégia, para que a gente verifique se essa estratégia está sendo adequada, está atingindo os objetivos, está levando ao encontro dessas metas de longo prazo. E, caso necessário, ajustemos. Tá? Para isso que estamos aqui, é para isso que lutamos. Tá?
Mintzberg é um autor que eu gosto muito. Tem alguns livros muito interessantes sobre estratégia. Vocês podem procurar na internet. Henry Mintzberg. Vocês vão achar lá um monte de obras dele, Safari de estratégia. Né? E ele dizia que estratégia é a forma de pensar o futuro. Veja que visão interessante, né? É a forma de pensar o futuro integrada ao processo decisório. Ou seja, para o Mintzberg, você decide agora, mas pensando lá na frente. Vejam a lógica que está por trás disso, né? Não é decidir para apagar um incêndio que aconteceu aqui agora, ou para tapar um buraco, não. Você está olhando lá na frente. Seja assim na sua vida, né? Pense lá na frente, no futuro. Tome decisões que possam impactar positivamente o seu futuro. Você, pessoa física, você, pessoa jurídica. Um procedimento formalizado e articulado de resultados. Você tem que tratar isso de uma forma racional, né? Você tem que formalizar isso, você tem que transformar isso, materializar isso. É o que eles chamam de programa de trabalho, né? Sintetizando. É um programa de trabalho. Então, um exemplo, um planejamento tributário, né? Quando você decide o tipo de regime tributário que você vai usar lá, aplicar lá naquela organização, se vai ser o simples, se você vai usar o lucro real, se você vai optar pelo lucro presumido, tá? Não são esses aí os regimes tributários tradicionais. Quando você faz essa opção, você está, né, vendo o que é mais adequado para aquela empresa se enquadrar, você está escolhendo aí um caminho estratégico para aquela organização. Tá? Vejam aí a importância do planejamento tributário e como ele aí se relaciona com o planejamento estratégico. O todo, que é o estratégico, e como é que você chega nesses objetivos macros? Você tem que ir ver os custos, né? Ver os tributos, ver as suas obrigações, tá? Isso é indispensável para qualquer organização moderna. E tem que pensar lá na frente, tem que pensar no futuro. Bom, para Pascali, estratégia é o processo de selecionar oportunidades, veja como ele relaciona isso ao conceito de SWOT que nós vimos antes, né? Em termos de clientes a serem atendidos, produtos a serem oferecidos, e ao mesmo tempo com um processo decisorial sobre os investimentos, né? Sobre os recursos que você tem para atingir objetivos. Tá? Então, é um exercício de análise, de tomada de decisão, de assumir riscos. Né? Trabalhar de forma estratégica é pensar no futuro, é assumir riscos, é fazer gestão. Né? É para isso que estudamos, justamente para profissionalizar isso, para isso não ser feito de uma forma aleatória. Isso deve ser feito de uma forma planejada. Faça o planejamento estratégico, faça o plano tático, faça os planos operacionais, faça o plano tributário, tá? Com certeza aí a professora Flávia Moura vai ajudar vocês aí, do pessoal aí do MBA em Gestão Tributária, a ficarem craques aí no planejamento tributário, viu? Depois me digam se não foi. O Michael Porter, que é alguém muito famoso na área também de estratégia, tá? Vocês vão ver, se vocês procurarem na internet, vocês vão escolher lá o modelo do Porter, né? O diagrama do Porter. Tem muita coisa sobre Porter na internet, em especial nessa área de estratégia. Ele deixa bem, eu gosto dessa frase aqui, que deixa bem simples o que é estratégia, que ele fala que a estratégia consiste em fazer escolhas e procurar deliberadamente ser diferente. Onde ouvimos isso? Quando eu falei em fatores chaves de sucesso e competências distintivas. Isso é diferente. A organização precisa ser diferente, ela é única, mas o mercado precisa saber disso, né? Seus clientes precisam saber disso. E você mesmo precisa, né, se entender enquanto único
enquanto alguém que detém competências distintivas. Gravem isso. Tá? Isso é indispensável para qualquer sucesso, de qualquer tipo, de organização. Tá? Então, competências distintivas, fatores-chave de sucesso. Uma boa análise SWOT. Escolher estratégia. Monitorar, acompanhar essa estratégia. Esse é o caminho para o sucesso, né, de qualquer organização. Deixa eu só aqui encerrar nosso compartilhamento para a gente conversar um pouco e eu responder algumas perguntas de alguns que nos foram enviadas previamente, né? Lembrando que, assim como falamos no início da nossa conversa, nós recebemos algumas perguntas de alunos do curso de administração da UAST, UFRPE, e também do curso de Ciências Econômicas, né, de Economia, e colegas professores também, para nossa grata satisfação, enviaram, dentre eles a professora Flávia Moura, aí, da FIS, que também deve estar nos assistindo agora com a sua turma, com certeza. Também tem pergunta sua aqui, professora, a gente vai responder. E, nesse momento, a gente vai tentar, né, dar uma resposta da melhor maneira possível a essas inquietações de vocês, ok? Espero que vocês estejam gostando dessa nossa breve explanação. Eu creio que a gente já falou por volta aí de 1 hora, né? E agora, na segunda parte da nossa palestra, são perguntas. Lembrando que esse vídeo vai ficar à disposição no YouTube, e depois, se vocês assistirem posteriormente, tiverem alguma indagação, vocês podem colocar lá, né? A indagação que eu terei prazer depois em responder. Via de regra, deve ser postada aí no nosso canal no YouTube. Só para fazer aí um parêntese inicial, eu mencionei há pouco um livro que tive o prazer de escrever e falava justamente sobre planejamento estratégico e balanço scorecard. Esse livro aqui. Vocês podem encontrar na internet, Planejamento Estratégico e Balanço Scorecard, professor Alexandre Bilar. E lá eu falo um pouco sobre como monitorar o planejamento. Porque quando você faz o planejamento, é interessante, né, ao aplicar uma estratégia, que você monitore isso. E uma ferramenta muito interessante para isso é o chamado Balanço Scorecard. O Balanço Scorecard, só para a gente falar um pouco para vocês, depois o pessoal aí de gestão tributária, aperrei a professora Flávia, que ela é craque nisso, viu? O Balanço Scorecard, ele tem 4 perspectivas: a perspectiva dos clientes, a perspectiva financeira e a perspectiva dos processos internos e a perspectiva da aprendizagem e crescimento. E, através desses 4 horizontes, né, deixa eu pegar uma figura melhor aqui no livro, ela faz uma análise do antes, né, do que a organização foi até agora e de como ela será conforme a sua missão, ou conforme a sua visão, né, missão também, e conforme a sua estratégia. Então, vejam a importância do BSC. Tem uma figura mais ou menos aqui que representa isso. Tem as 4 perspectivas e aqui no meio está a visão e a estratégia daquela organização. Você escolheu uma estratégia para atingir essa visão, atingir esse local que você quer chegar, né? Você vai precisar monitorar isso. Então, você faz, com base nessas 4 perspectivas, né? Cria-se um quadro para que você monitore a sua organização. E aí, por exemplo, na perspectiva dos processos internos, você vai ver se você está sendo eficiente, se o seu planejamento tributário está funcionando e você está reduzindo os custos, né? Se você está gerindo adequadamente essa questão dos tributos, taxas, impostos, contribuições, tá? Se
na perspectiva lá da aprendizagem e crescimento, você está se preparando para o futuro, e você se prepara para o futuro qualificando os seus colaboradores, né? Inovando. Na perspectiva da financeira, se você faz análise ali dos seus relatórios financeiros e contábeis, né? Se você está tendo lucratividade, está tendo retorno sobre o capital investido, né? Análise lá do balanço, da DRE, enfim, toda essa análise, o ROI, tá? A margem EBITDA, como é que você está trabalhando aí nessa questão da lucratividade e esses as 4 perspectivas se complementam, interagem, né? Processos internos, aprendizado e crescimento, finanças e processos internos. Acho que esqueci um aqui. Processos internos. Perspectiva financeira, perspectiva da aprendizagem do crescimento e a perspectiva do cliente, né? Estava faltando aqui, a memória já anda falha, né? Perdão. Do cliente, se o cliente está satisfeito, né? Tanto o seu cliente, o que consome o seu produto, quanto os seus clientes acionistas, né? Uma empresa de grande porte, os acionistas são os mantenedores daquele empreendimento, também são seus clientes, né? Então, se os clientes estão, o que eles estão achando do seu produto ou serviço. Então, essas são as perspectivas do Balanço Scorecard, que eu mencionei aqui nesse livro que falei com vocês, e que vocês podem achar mais detalhes na internet, podem perguntar, que depois eu respondo lá no canal do YouTube. Ok? Agora, eu acredito que vocês estejam ansiosos para essa interação com as perguntas que nos foram enviadas. Eu tive a delicadeza aqui de tomar nota, e agora eu vou mencionar quem encaminhou a pergunta, né? E tentar responder. Bom, o professor Bruno Silvestre, do IFAL, do Instituto Federal de Alagoas, Campo Santana do Ipanema. Um abraço aqui para todos que fazem parte do Instituto Federal de Alagoas e todos os institutos federais do nosso país, né? O professor Bruno pergunta: planejamento estratégico, como distinguir o médio, curto e longo prazo? Muito bem, professor, obrigado pela pergunta. Certamente algum dos seus discentes deve ter lhe perguntado. Sei que lá tem um curso técnico em administração, né? Varia em relação ao tipo de empreendimento. Como eu disse no início da nossa conversa, uma coisa é uma empresa de tecnologia, outra coisa é uma empresa da área de petróleo, né? Uma mineradora. Então, o longo prazo para uma mineradora é bem diferente do longo prazo para uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque numa empresa de tecnologia as coisas mudam numa velocidade gigantesca. Aplicativos são criados, né? Softwares são criados numa velocidade espantosa, né? Então, é diferente de uma mineradora, de uma empresa que trabalha com prospecção de petróleo, por exemplo, né? Então, essa questão de tempo varia em função do tipo de empreendimento. Agora, os planos de curto prazo, por assim dizer, são aqueles, via de regra, que estão dentro do mesmo exercício. Então, um abraço aí para os meus amigos contadores que me assistem. É um plano que eu comecei agora e vai até o dia 31 de dezembro, agora de 2022, é um plano de curto prazo, está levando um ano, né? Então, o médio prazo, um prazo um pouco maior, e o longo prazo depende aí do tipo de empreendimento, 3, 4, 5, né? Tem empresas aí que têm planos estratégicos, por exemplo, de 5 anos, 10 anos, depende do tipo de organização. Imagina o planejamento estratégico de uma empresa como a Petrobras, por exemplo, né? De uma empresa de um estado, né? De uma universidade. Então, o horizonte temporal varia. Mas, via de regra, existem esses 3 horizontes, né? O médio, o curto, o médio e o longo prazo.
diretamente relacionada aos níveis de planejamento que nós vimos aí na nossa fala, né? O estratégico, tático e operacional. Espero que estejam satisfeitos aí com a minha resposta à indagação do professor Bruno. Um abraço aí, professor Bruno, que conosco está em vários outros projetos ao longo dessa nossa trajetória acadêmica, né? Tem uma pergunta aqui da professora Flávia Moura, aí, turma de gestão tributária, planejamento tributário, né? Ela pergunta a relação do planejamento tributário com o planejamento estratégico. Certamente essa pergunta não foi à toa, né, professora? Um abraço, um abraço para os seus alunos da Faculdade de Integração do Sertão, FIS, em Serra Talhada. Vou tentar ser bem sucinto. O plano estratégico é o plano maior, né, que abrange a organização como um todo. Só que ele só vai ser efetivado quando ele se materializar em outros planos, né? O planejamento estratégico, você tem uma estratégia que abrange a organização como um todo, mas para que a sua visão, que está lá nesse plano, seja atingida, você vai precisar de um conjunto de ações, né? De um conjunto de metas, de um conjunto de planos, né? Para atingir essa visão, que seria o que você quer, né? Então, o plano tributário, o planejamento tributário, ele ajuda nesse processo, porque você precisa regular, né? Você precisa verificar a questão dos custos, que é indispensável para a lucratividade de qualquer organização, e é no planejamento tributário que isso é feito, onde você escolhe o regime tributário, onde você dimensiona aí os custos aos impostos, né? As taxas, as contribuições que serão pagos, né? Todos os tributos. Então, o plano tributário ele é complementar ao plano estratégico, né? Uma coisa precisa da outra. Você só consegue atingir os objetivos do plano estratégico se você atingir os objetivos do seu planejamento tributário. Se você fizer um planejamento tributário bem feito, capaz, né, de subsidiar esse desenvolvimento, né, esse alcance de objetivos lá que constam no seu planejamento estratégico. Imagine, se você colocou que a sua empresa, lá, a sua missão, sua visão, é que a sua empresa seja líder daquele mercado, no horizonte aí de 3 anos, 4 anos, 5 anos, se você não regular bem seus custos, se você não trabalhar adequadamente essa questão com os tributos, a gestão tributária, você não vai conseguir fazer isso, o que é indispensável que você trabalhe bem esse horizonte da contabilidade tributária, né? Da gestão tributária. Isso vai impactar diretamente nas decisões que você vai tomar no dia a dia da sua organização. Espero ter sido sucinto. Mando um abraço aqui para a professora Flávia e seus alunos. E quaisquer outras questões, vocês podem lá no canal do YouTube colocar a sua pergunta que a gente responde depois com tranquilidade. Bem, temos aqui outra pergunta aqui de uma aluna de economia. A Rayane pergunta o que tem de positivo, né, no planejamento organizacional, o que tem de interessante. Bem, Rayane, eu acabei já falando um pouco sobre isso, mas reforço, né? Não vou deixar sua pergunta sem resposta, não. Rayane aqui, ela é de qual período? Do 8º período aqui de economia, aqui da UAST. Um abraço aí, está na fase final do curso, né, Rayane? Boa sorte. Mais um economista. É indispensável o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele ajuda a organização a ter o norte, né? A saber o que ela é, onde ela quer chegar, e isso é o básico para qualquer organização. Eu disse lá no início da nossa fala que uma coisa é o plano de negócio que você precisa fazer antes de começar um empreendimento, né? O ideal é que se faça. E uma vez feito o seu planejamento, né, de negócio, o plano de negócio, para você criar um empreendimento, o plano estratégico para lhe garantir a manutenção desse empreendimento, sua sobrevivência, né? Então, é preciso estabelecer metas, é preciso regular processos, é preciso traçar estratégia, rever estratégia, avaliar e reavaliar. Enfim, isso é a gestão do dia a dia de qualquer tipo de organização, público, privado, do terceiro setor. Então, o plano estratégico
é indispensável para que uma organização se mantenha viva no mercado, né? E, no caso de uma organização do setor público, para que ela dê um serviço, né, adequado à sociedade, né? Como eu também mencionei, a organização nasce com essa função, né? Ela tem uma função social, qualquer organização. Ela serve à sociedade, né? É a sociedade quem vai consumir os seus produtos ou serviços. Tá? Bem, espero ter respondido, Rayane, a sua pergunta de forma satisfatória. Recebi outra pergunta aqui pelo WhatsApp da aluna Ricaele, que é de administração, tá? É formanda do curso de administração aqui da UAST. Um abraço aí para todos os formandos do curso de ADM. Como realizar um planejamento em um período tão incerto quanto o atual? Excelente pergunta, Ricaela. Inclusive, essa é a nossa discussão de hoje, né? No atual contexto de pandemia, temos que ter sensatez, temos que ter bom senso. Uma das grandes qualidades de um planejador é o bom senso, né? É ele ter a humildade de tomar as decisões necessárias, né, para atingir os objetivos aí da sua organização, mas agindo com absoluto bom senso, sabedor do contexto onde ele está inserido, onde a organização está inserida. Então, vivemos há 2 anos um ambiente de pandemia. Não podemos nos dar o luxo de errar, porque isso pode custar a sobrevivência da organização, né? O emprego de pais e mães de família, né? Então, nós temos que tomar decisões assertivas. Daí a importância de analisar bem o cenário, os processos internos, né? Daí a importância do planejamento estratégico. Então, é para isso que nós nos planejamos, para que nossos objetivos sejam adequadamente alcançados, para que a organização sobreviva, para que a organização cumpra o seu papel social. Lembremos-nos que nós temos muitos desempregados, infelizmente, nesse momento no nosso país, e as organizações que conseguiram se manter, que conseguiram enfrentar esse processo turbulento, algumas que tiveram que se reinventar, foi porque se planejaram melhor, né? Isso é indispensável. Então, o planejamento ele é vital para a sobrevivência de qualquer organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Não sei se eu respondi adequadamente, Ricaele. Obrigado por sua pergunta. Vamos aqui. Temos outra pergunta aqui agora de um colega aqui do professor Leonardo Rodrigues. Professor, inclusive ele é professor dessa área de estratégia, olha a responsabilidade aí para mim na resposta, tá? Um colega aqui da UAST, ele pergunta as etapas do plano estratégico, nós já conversamos, né? Naquela arquitetura do planejamento estratégico, o modelo do Chiavenato, nós temos aquela fase inicial lá onde você identifica lá a missão, a visão, né? Você faz a missão, visão e os valores, depois você faz a análise SWOT, a análise do ambiente interno e externo, depois você escolhe, né, formula uma estratégia, seleciona essa estratégia, por fim você vai monitorar o resultado dessa estratégia, né? Essa pergunta, para minha sorte, eu já tinha respondido ao longo da nossa palestra. Um abraço aí ao professor Leonardo e também colega nosso, em especial do projeto de ensino desenvolvendo competências gerenciais, né? Da qual nós fazemos parte, e espero contar com você quando retornar aí do doutorado, né? O professor se afastou por 1 ano para fazer o seu estágio doutoral, e boa sorte, todo sucesso do mundo para ele. Temos outra pergunta aqui do aluno Caio. Aluno Caio Campos. Caio Campos, também aluno do curso de administração. Ele pergunta, da UAST, o FRPE. Pergunta lá o Caio. Como se relaciona o planejamento com o ciclo administrativo? Bom, o ciclo administrativo, ele tem, dentre suas funções, a função planejar, né? Para que você administre algo, você precisa planejar,
organizar, liderar e controlar, né? Necessariamente. Essas 4 funções, elas fazem parte, elas são coordenadas, né? Elas são interdependentes, elas são complementares. Você planeja algo, já está pensando em organizar recursos, já está pensando nas decisões, já está pensando em como controlar isso, como monitorar, tá? Então, essa é a relação do planejamento com o ciclo administrativo. O planejamento é essa primeira fase, né? É a primeira função, planejar. Mas você já planeja pensando em como é que você vai implementar isso, né? Organizar os recursos para isso, tomar as decisões e lá na frente como você controla, como você monitora. Esse é o ciclo. Por que é ciclo? Porque você vai estar sempre revendo suas práticas, voltando para decidir alguma coisa que você não conseguiu. Um minutinho aqui que eu tive um probleminha com a voz, mas já voltei. Que a gente, nessa lida acadêmica, são muitas palestras. Agora, no dia 2, a gente teve uma, além das aulas, etc. A gente vem gravando bastante. Mas está tudo bem, a gente já voltou. Bem, dando continuidade às respostas às perguntas. Tem aqui também uma pergunta enviada pela aluna Janaína. Janaína, do curso de administração também da UAST. Ela me perguntou como aplicar na prática o planejamento. Eu acredito que ela quis dizer aqui é o dia a dia, né? Enquanto pessoa física. Um abraço aí para a Janaína. O planejamento ele é um instrumento, né, de gestão. Ele pode e deve ser aplicado no dia a dia das empresas e também na nossa carreira, na nossa vida. Então, eu sugiro que vocês revejam a importância de aplicar o planejamento no dia a dia de vocês. Então, apliquem-no com sapiência. A análise SWOT, em especial, ela é adequada para... É um exemplo muito bom para isso. Você observa a análise SWOT, você observa os pontos fracos e os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, e adequa isso ao seu dia a dia, adequa isso à sua vida, né? O que é que você tem, por exemplo, de ponto forte? Há oportunidade no mercado que você possa utilizar, de alguma forma aproveitar, né? Então, use a análise SWOT para o seu dia a dia. Se conheça inicialmente para que você, né, analise em que você pode melhorar, faça essa autogestão aí no seu dia a dia, e aí você planeja a sua vida, e isso é a mesma coisa para uma organização, né? Exatamente o que uma organização faz. Ela está sempre revendo as suas ações, as suas práticas, né? Melhorando continuamente. Então, Janaína, é plenamente possível a gente aplicar o planejamento ao nosso dia a dia. Deixa eu ver se temos outra pergunta aqui. Temos outra pergunta aqui do aluno Rodrigo, curso de administração também. Ele pergunta como a melhor ferramenta para acompanhar os resultados do plano. Eu sugeri uma, né? Que foi o Balanço Scorecard do meu livro, né?
mas você pode se utilizar de outras ferramentas. Existem aí algumas metodologias para que você faça esse monitoramento. O mais importante é que você acompanhe os resultados efetivos e durante todo o processo, né? Desde a implantação da estratégia até os seus resultados. Não fique esperando o final do exercício para ver o que aconteceu, não. Vá fazendo relatórios, extraindo relatórios quanto antes, conversando com as pessoas, conversando com os clientes, conversando com os colaboradores, fazendo uma marcação cerrada aí nesses resultados, para ver se de fato aquela estratégia está adequada. Por vezes, o que precisa ser ajustado é um breve detalhe. Então, essa análise é indispensável e ela tem que ser feita constantemente, tá? Não esperar o final do processo apenas. E pense sempre no futuro. Você tem que olhar adiante. Você tem que pensar no longo prazo, tá? Um abraço aí para o Rodrigo. Temos aqui outra pergunta aqui de uma aluna, Luciana, do curso de Economia. Luciana pergunta: como refazer o planejamento se não estiver funcionando? Bom, né? O planejamento, como disse a princípio, é um documento vivo. Ou seja, você faz esse documento para no futuro você ajustá-lo, necessariamente. Né? Isso é um plano de governo, né? Um plano de Estado, um plano de uma cidade, enfim. Uma empresa é a mesma coisa. Você faz o planejamento, tá? A mesma coisa dadas as devidas especificidades. Né? Não está dizendo aqui que administrar uma empresa é igual a administrar uma cidade. São horizontes diferentes, mas que essa ferramenta serve para os dois. Então, é interessante que você faça esse monitoramento, né, constante, e se for necessário você refazer o plano, que tenha humildade de refazer. Ninguém é perfeito, não existe plano perfeito. Você faz aí um plano e, vez por outra, você tem que ter humildade, né, isso é uma característica aí de qualquer líder, né, de rever suas práticas, tá? De qualquer estudante também, tá? Há sempre a necessidade de você estar revendo o que você está fazendo e é indispensável que isso aconteça. É assim que a gente evolui, né? Revendo nossas práticas, reajustando aí os nossos caminhos. Então, se o planejamento, a estratégia escolhida, não está surtindo o efeito desejado, mude-se a estratégia. Procure outra estratégia condizente com a sua realidade. Né? Não é o fim do mundo, né? Você tentou. Agora, o que você não pode deixar é de tentar, né? É de fazer o planejamento, de buscar os resultados, né? De monitorar, que o seu esforço vai ser recompensado. Funciona assim, tá? Eu creio que eu já respondi aqui a maioria das perguntas, né? Tem uma pergunta final aqui de uma outra aluna, essa aqui iniciante aí no curso de administração, a Maria Vitória. Ela pergunta, a pergunta dela é muito parecida com as que eu já respondi, né? Como identificar se o planejamento atual está funcionando, o que fazer se não estiver. Bom, as falhas que ele vai apresentar, né? A gente identifica no dia a dia, né? É muito fácil você verificar que o estratégia não está funcionando, porque isso vai refletir nas vendas, né? Isso vai refletir no ânimo da equipe, isso vai refletir aí na empresa como um todo, né? O difícil, às vezes, é identificar onde está a falha mesmo, onde foi que você errou, tá? Mas aí é que você precisa estar fazendo esse monitoramento constante, tá? Às vezes é um detalhe simples, às vezes é um erro de comunicação, às vezes foi uma determinação que não foi, uma diretriz que não foi bem atendida, tá? Às vezes foi uma falha natural do processo, né? Mas se você estiver monitorando no dia a dia, você vai acabar enxergando isso com a maior facilidade. É como eu falei antes, não espere o final, não. Vá monitorando, né, diariamente esse processo para ver se está funcionando. E aí você pode usar, né, se necessário, uma revisão desse plano, tá?
e fazendo as adequações necessárias, tá? Bem, eu creio que eu já respondi as perguntas que me foram enviadas. Só relembrando aqui, mandando um abraço para quem enviou as perguntas, né? Um abraço aí para o professor Bruno Silvestre, do IFAO, para o professor Leonardo Rodrigues da UAST, para a professora Flávia Moura, da FIS, para os alunos Maria Vitória, Ricaele, Caio, Rodrigo e Janaína, do curso de Administração, e para os alunas Rayane e Luciana, do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, aqui da nossa UAST. Tá? Lembrando que essa nossa conversa, né, com essa nossa palestra, tem também como convidados alunos do MBA em Gestão Tributária da FIS, da Faculdade de Integração do Sertão. Eu espero que todos vocês tenham, né, gostado dessa nossa conversa. Eu creio que nós estejamos aí por volta de 1h30, mais ou menos, de gravação. Fiquem à vontade para depois fazer seus questionamentos, né? Esse material está sendo veiculado hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, perdão, no YouTube. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa interação. Muito obrigado para quem enviou as perguntas, né? E lembre-se que planejar é necessário, né? Temos que planejar sempre. E esse planejamento ele deve ser adequado aos recursos que nós dispomos. Não é uma especificidade de grandes organizações. Você mesmo pode e deve fazer o seu planejamento de vida, de carreira. Se não fez, faça. Utilize esses conhecimentos que a gente conversou aqui para o seu dia a dia, para a sua carreira, né? Peço desculpas aí pela falha na voz, mas faz parte aí do nosso ofício, né? O professor é um grande comunicador e recentemente eu estive na rádio falando, né, nas rádios aqui do município e falando sobre uma outra vertente minha, que é a parte ambiental, né? Além de professor de gestão, de economia, eu também milito nesse outro campo ambiental. Recentemente a gente teve aí os 10 anos do Parque Estadual Mata da Pimenteira, que fica aqui em Serra Talhada, e aí eu estive em alguns programas de rádio aqui da cidade fazendo essa homenagem ao parque que completou 10 anos. Além disso, participei de uma palestra antes de ontem, aqui sobre motivação, tá? E várias outras atividades do dia a dia, a gente acaba sobrecarregando a voz, tá? Mas eu acredito que ficou inteligível e que todo mundo conseguiu aí absorver o máximo de conhecimento possível, tá? Renovo aqui um abraço para todos que assistiram, tá? E espero que tenham gostado. Até uma próxima. Cuidem-se, né? Vale salientar, a pandemia não acabou. Usar aí todas as medidas necessárias, máscara, álcool em gel, distanciamento, cuidado, né? Temos aí essa variante Ômicron aí, temos aí essa gripe e temos desafios, né? Mas se nós nos planejarmos também, né? Isso também não deixa de ser um planejamento, esse nosso dia a dia, esse plano de convivência aí com esse vírus, né? E infelizmente ainda está entre nós e a gente vai ter que conviver com isso. Então nós temos que nos planejar melhor, como sair de casa, né? Como ir ao ambiente de trabalho, como ir à instituição de ensino. Tudo isso requer de nós um planejamento e nós temos que, né, tomar muito cuidado, ter muita atenção em relação a isso e agir com bom senso, responsabilidade, né? Muita cautela, porque é uma coisa séria que precisa ser tratada dessa forma. Vamos em frente. Até uma próxima.